Hoje o papo, gente, é com uma arquiteta super querida. Todo mundo no nosso mercado adora. Paula Neder está à frente há muitos anos, né, da PN Arquitetura, Arquitetos Associados. E, assim, é um escritório que está em mostras de arquitetura, Rio, São Paulo. Tem uma longa jornada, né, Paula? A jornada é longa. Não, e de coisas bem feitas, bem produzidas, com uma marca sua, né? Então, é um prazer enorme ter você aqui, porque a gente quer saber um pouco mais de você, um pouco mais desse dia a dia de escritório, dessa monta de mostras, mais de 20 anos? 30 anos. É. Então, a gente te agradece por estar aqui. Vamos, Jane. Vamos. Obrigada pelo convite, gente. Vai ser ótimo. É uma honra, Paula. E a gente aqui conversando, né, antes, nos preâmbulos, digamos assim, a gente acaba tendo a oportunidade de esquecer que a gente estava para a mesa no podcast. Foi o que aconteceu, né? Então, e a gente estava conversando sobre coisas em comum, né? Por exemplo, as conexões que a gente tem. Eu acabei tendo uma conexão indireta e direta com você em 2011, com os meninos, né? O Diego, Rodrigo, Duque, através do Movimento Arquitetura, que para mim é o coletivo A Origem. E ali acabou sendo também minha segunda experiência na Casa Cor, que eles tiveram lá em 2011, na Rui Barbosa, certo? É um espaço grande. Né? É um espaço grande. E ali eu ativei várias parcerias com ele de projetos, então. E o Duque sempre fez muita parte comigo, assim, nesses trabalhos. E eu tenho uma coisa em comum, assim. Paula sempre deu aula, né? Deu aula no FRJ, deu aula na Cândido Mendes. E, em algum momento, ela vai para a Fundação Getúlio Vargas. Eu, como alguns anos de estrada, precisava revisitar minha carreira, revisitar minha história. Quando eu vejo aquele curso sensacional que até hoje existe, tinha brand, finanças, empreendedorismo, marketing. Então, era uma coisa assim, falei assim, gente, é tudo que um arquiteto precisa, porque dentro da faculdade a gente não tem, né, foi isso que eu um pensei. olhar tão pulsante, né? A gente sai entendendo que a gente é arquiteto, mas a gente não entende que a gente é empreendedor, dono do nosso negócio. Então, ali foi minha primeira virada de chave. Foi a primeira turma dela na Fundação Getúlio Vargas, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente, porque isso, para mim, totalmente, após aquele curso, que foi uma jornada de um ano inteiro, foi um ano inteiro, todo sábado, a gente ficava 12 horas. Incrível, né? Internadas ali, assim, né? E a gente saía querendo mais. E né? complementando a pergunta da Aninha, eu queria entender de você por que você nos deu a oportunidade de estar aqui com a gente também, que para a gente é uma honra. Por causa de vocês próprios, né? Claro, amigos, colegas, parceiros de Casa Cor. E acho que é legal compartilhar as histórias, porque eu acho que a gente inspira. Eu gosto de ouvir as histórias dos outros, e aí eu contando a minha, cria uma troca de experiências, dificuldades, acertos e tudo mais. Vivências, né? Eu lembro que você comentando em algum momento, uma palestra que a gente estava juntas, e você fala assim, cara, eu entrei primeiro ano Casa Cor, eu estava ali, era para fazer a fachada, de repente aconteceu o quê, Paula? Conta um pouco, contextualiza essa história, porque é muito gostoso de ouvir, né? Então, desde a faculdade de arquitetura, assim, eu fui muito estudiosa, assim. Corria muito atrás de fazer bem, sabe? E logo que eu saí da faculdade, eu fiz mestrado no UFRJ. Então, esse hábito de estudar realmente se impregnou na minha vida. E eu estudava muito sobre cores, que era um assunto que me interessava e achava que a gente passava superficialmente pela faculdade de arquitetura. A gente entendia tecnologia, técnica da cor, as questões básicas, mas a gente
na hora de usar, eu acho que a gente dava uma engasgada. E aí, estudando, eu fiz um curso que chamava Luz e Cor. Era eu e a parte de luz era a Xian Sui que dava. Sou muito fã. Xian é arquiteta, também mestrado em iluminotécnica. Ela é feríssima e o curso foi maravilhoso. Turmas lotadas de 150 alunos, gente. Por isso, eu não conhecia ninguém na Casa Cor. A Casa Cor era uma coisa muito distante. Os arquitetos da Casa Cor eram ídolos para mim. Era aquela coisa, assim, sabe? Daquelas pessoas que você é fã e que parece que não pode nem encostar. Ué, estamos aqui em frente de uma, aqui, inclusive, né? Até atingirmos né, esse universo Casa Cor. Nós estamos na mesma situação. Mas naquele momento era isso, era uma distância absurda. E a Xian passou e elas estavam, as Patrícias, estavam com uma dificuldade de acertar a cor da casa. Porque a dona da casa tinha um contrato que só ela poderia aceitar a cor. Tinha que ser aprovada por ela. E elas já tinham testado inúmeras cores e nenhuma ela aprovava. A Xian passou e falou, olha, eu conheço uma especialista em cores. Eu fui lá e, por sorte, eu passei uma cor e ela gostou na hora. Elas falaram, não, Paulo, você resolveu um problema gigantesco, você vai assinar a fachada. E aí eu fiquei, gente, aquilo parecia assim, parecia uma coisa muito incrível. Como é que podia? Eu ia estar na Casa Cor. Só que era a fachada e na frente era um jardim do Burle Marx. Elas disseram, Paula, você precisa cuidar do jardim também. Mas aí era o jardim do Burle Marx. Eu falei, vou chamar uma paisagista amiga, professora, e ela vai só fazer uma manutenção, porque o jardim do Burle Marx a gente não vai modificar. Daí elas falaram, Paulo, eu preciso, já que você está fazendo jardim, que você faça a bilheteria e entrada. E aí eu, ok. E aí, nesse jardim, vai ter que ter a Deca e a Coral. Gente, isso foi entrando assim, aos poucos, sabe? E no final, na minha primeira Casa Cor, meu escritório era eu e um estagiário. Então, era fachada, jardim, entrada, bilheteria, Deca e Coral. Os dois Deca e Coral construídos no meio do jardim. Foi difícil. Punk, né? Não foi fácil naquele momento, mas foi uma coisa que abriu todas as portas. Às vezes eu acho assim, que quando eu comecei o escritório, quando eu comecei a trabalhar por conta própria, duas coisas aconteceram. Eu fui coordenar o curso de design de interiores da Cândido Mendes e eu entrei na Casa Cor ao mesmo tempo. Daí, parece que tudo veio de lá, sabe? Sim. E das relações, que aí eu conheci os amigos. A gente tem uma relação muito boa entre colegas, né? Sim. A Casa Cor Rio tem uma parceria. Casa Cor Rio tem uma relação entre os gente, é quase uma elenco, família, né? É uma família, né? Então, e aí eu conheci, tá próxima daquelas pessoas que eu admirava tanto. Aí você naquela época as revistas eram impressas. Então você cria um networking de jornalistas e fotógrafos e os fornecedores, porque você usa alguns fornecedores, mas acaba que todos se relacionam nesse universo Casa Cor. Então, para mim, foi muito incrível. E como eu mencionei aqui que 2011, né, você começou a entrar na minha vida indiretamente através dos meninos do Movimento Arquitetura, a origem do Coletivo Muda. Então, ali eu já tinha percepções de quem era a Paula Neder, né? Então, eu sempre via com você sempre à frente, assim, nos pensamentos, no posicionamento. Obrigada, e tive essa oportunidade, né, que eu convivia com os meninos, enfim, a sua aura estava sempre lá, inclusive motivando, né, abrindo portas para o Coletivo Muda. Então, você falou da questão de deuses gregos, né, da Casa Cor, digamos assim, nas virtudes e humanidade deles. Hoje estamos em 2026, você assina sua segunda edição em São Paulo e hoje acabamos de sair da reunião operacional, você também assina, né, Rio. Como é que é? Não, mas eu deixo botar Como é que é isso, gente? Ela voa, né? Primeiro ano, Casa Cor São Paulo, ela ganhar a capa e um prêmio. Obrigada. Isso não é para, foi muito né? bom, Isso é emocionante. Então, todas as nossas conquistas, eu posso ter 30 ou 200 anos. Cada conquista a gente vibra muito, né? Exatamente. E foi muita alegria. Mas, na verdade, eu já tinha feito um ano de Casa Cor São Paulo. 2017 eu tinha feito, mas eu entrei dessa vez... Essa é a sua terceira edição lá? Então, perdão, achei que fosse a sua segunda. Não, é porque eu fiz 2 seguidas agora. Tá. E sabe o que acontece? Naquela edição, eu gostei do projeto, claro que era um projeto feito totalmente por nós, mas dessa vez eu resolvi entrar
com mais a personalidade do escritório. Sim. E isso foi mais marcante, realmente. Tanto que a gente vê que no ano passado, eu acho que quase todos os anuários foram de capas de cariocas. Porque, não falando Rio, ser bairrista, não é uma questão. Mas eu acho que o jeito carioca de morar tem toda uma bossa, uma diferença. E você trazendo essa sua bossa, essa sua referência de solar, é muito solar. Né? Obrigada. E aí, não, é verdade, não falo. Porque eu acredito que a arquitetura de interiores do Rio, por mais que a moda, a tendência está nos tons escuros, a gente pode estar indo por esse caminho, mas a gente consegue ser solar, alegre, para cima, né? Não tem jeito. De uma maneira geral, tem personalidade. Os projetos de São Paulo e do Rio e Minas também, eu percebo. Sim. E aí a gente vai olhando para os diversos... Nosso país tão diverso, né? A verdade é essa. Mas acho que sim, que tem um jeito solar. E eu adoro a natureza. Sim. Meu pai era biólogo e a gente viveu a vida toda. Ele trabalhou no Jardim Botânico, ele trabalhou no Museu de História Natural. Então, a vida toda... Eu corria pelo Jardim Botânico, era quintal. E aí ele fez pesquisa sobre ouriços do mar. Então, sabe, praia, areia, terra, árvores. Verde, eu sou daquela que gosta de botar a mão. O pé no chão, vamos tocar para... E acaba que eu acho que essa vida, pegava onda com meu pai. Então, essa vida, desse jeito carioca, que a gente não consegue se dissociar, né? Eu caminho na praia às 6 horas da manhã. Sim. Então, isso a gente acaba transbordando para os projetos, para o jeito que a gente leva a condução dos projetos mesmo. E você perguntou, Paula, qual o motivo da gente estar aqui no podcast? Né? Sobretudo a oportunidade de estar aqui entre microfones conversando com pessoas que são referências para a gente. Né? No primeiro episódio a gente teve o Cadé, que é um amigo próximo nosso aqui e tal. E aí o tema principal aqui, vamos chamar de tema protagonista, mas não tanto que o protagonismo a gente está conversando. A relação do Cadé com o IA é um processo criativo, mas ele não me domina. Legal, né? O simples e óbvio, o lunch, mas que é legal alguém falar para você. Já o Ricardo Campos foi o nosso segundo. Ele mencionou que é uma fonte inesgotável de pesquisa para ele. A Paula Miller foi a terceira, ela focou muito na questão da multi-experiência e gestão de processos, através das Big Techs já. O Celso Arraiol foi um espetáculo. Ele chegou antes. Ele mencionou como uma releitura dele mesmo no universo IA em processo criativo. Você, como é que esse mundo, esse universo te envolve? Então, a gente usa IA no escritório. Claro que não é para o processo criativo, mas a gente usa IA como ferramenta. Sim. E cada dia mais a gente usa IA. Né? Então, todo dia uma porta se abre da IA para o nosso escritório, para o trabalho, para o processo criativo. E uma coisa que eu acho legal nisso que você falou agora é o seguinte: a IA responde às informações que a gente coloca lá. São os comandos. E essa é a minha preocupação, colocar o que nós somos, o que nós nos preocupamos, a natureza das informações, dos detalhes que eu dou para ela me trazer a resposta. Sim. Então, eu acho que isso, de ser uma releitura, acho que passa por aí. Que é a gente mesmo, só que organizado com uma inteligência artificial. Eu tremi quando o Celso Arraiol olhou e falou: eu uso como uma releitura, sobretudo minha. Eu comecei a me perguntar, o Johnny, né? O Johnny. O Johnny é o IA dele, quem eu sou? Eu me apavorei, porque eu falei, gente, eu não sei se eu tenho coragem de fazer essa pergunta. E ele fez uma autopesquisa. E é bem incrível, né? As respostas da IA. Eu digo respostas sobre quaisquer perguntas. Me admiro, muitas vezes eu pergunto sobre mim. Pergunta? Pergunta. E aí? Não, a resposta é incrível mesmo. Fico olhando e falo, gente, como pode saber coisas? Você sabe, às vezes cita falando sobre profissional, mas cita sobre a influência dos filhos e da família. Eu falo, gente, onde que eu falei isso? Porque eu entendo que as informações
estavam disponíveis, né? Mas eu acho uma ferramenta incrível e cada vez entro mais. A gente já usa como ferramenta no desenvolvimento do projeto, mas eu quero usar muito mais, inclusive na parte de gestão. Principalmente porque você, como você mesmo mencionou, sempre à frente, o seu escritório é uma collab de associados, né? Como você mencionou. Então, como é que são essas ativações IA com eles? São separadas ou é um coletivo? Uma coisa muito legal de um coletivo de arquitetas, que foi o Duque, meu filho, que me chamou essa atenção. Então, eu tinha um escritório que tinha vários arquitetos, que eu, como professora, eu fazia uma seleção acirrada. Eu olhava o currículo, o portfólio, eu queria ver o histórico escolar, porque, sabe, eu queria entender pelo histórico o que a pessoa mais gostava e fazia teste. Era uma seleção danada. E, no final das contas, o Duque um dia falou assim para mim: mãe, você faz essa seleção toda e todo mundo é cadista. Aquilo bateu em mim de um jeito muito ruim, porque séculos atrás eu já dizia o seguinte, que o meu sonho era ter um escritório em que todos os arquitetos projetassem e cada um trouxesse a sua melhor habilidade. Falou isso e ele saiu do meu escritório. Ele falou: não, eu quero ver outras coisas, no seu escritório ninguém vai ter chance de criar nada. Que ano foi? Porque não tem como não relacionar a minha jornada com a dele. Talvez 2008. É por aí, deve ter sido, porque eu conheci o Duque em 2010 para 2011, então foi isso, já era movimento arquitetura. Naquilo eu me ressenti muito, não só pela saída dele, porque eu adoro trabalhar com ele, de vez em quando a gente faz projetos juntos. Sabe, quando tem um projeto que eu acho que é muito legal e que ele vai curtir muito, eu o convido para fazer parte. Mas por eu estar desvirtuando o que eu mais queria. Às vezes a gente não acontece isso, o dia a dia nos engole e você não está indo para onde você quer. Sim. E aí eu resolvi arrumar isso. E aí comecei a colocar todo mundo, analisar as habilidades, as próprias pessoas analisando suas habilidades. Então, tem gente que gosta mais de tocar obra, tem gente que é muito bom para soluções de execução, tem outra pessoa que adora detalhamento, tem outra pessoa que é super criativa. Então, vamos usar a criatividade dela. Apesar do escritório, todo mundo sabe, lá dentro, que o escritório tem uma linguagem. A gente não é rígido. Se vocês olharem nossos projetos, por exemplo, no Instagram, vocês vão ver que os projetos são diferentes, principalmente porque eu acho que as pessoas são a coisa mais importante do projeto. Então, eu não vou fazer uma casa para você igual para vocês, eu não vou fazer, que vocês são os profissionais. Mas tudo bem, uma casa para uma pessoa igual a casa do outro. Sim. Cada casa tem que ter a alma de quem vai morar ali, Exatamente. e não só a minha alma. A minha alma vai um pouquinho, né? Porque a gente não consegue. Leva, né? Um filho, né? Leva uma assinatura, de certa forma, Sim. né? Mas, então, existe essa linguagem, esse jeito de trabalhar, esse pensamento. O briefing, por exemplo, é muito cuidadoso, é um processo no nosso escritório para a gente entender a pessoa. A gente faz questão de visitar mais de uma vez para olhar, porque às vezes a pessoa não diz o que ela quer. Mas você olha como é que ela está vivendo ali, marca um almoço, um café na casa do cliente antes de começar o projeto, que você vai observar. Eu sou super observadora. Mas você vai observar várias coisas que você vai poder usar a favor. Coisas que não estão funcionando bem. Que às vezes nem ele percebe que não está funcionando bem, mas você, na dinâmica da observação, fala assim, bom, podia ser melhor ali, podia ser melhor ali. Quando eu falo assim para os meus amigos, eu falo assim, gente, eu estou indo, sou arquiteta, mas eu não vou olhar nada. Mas a gente, sem querer, a gente olha. Eu já falo, quando alguém fala não repara, eu falo assim, não, reparar eu vou, mas eu mas não tenho nada com isso, quando é o caso. Mas eu fiquei muito curioso, Paula, como é que é esse processo, por exemplo, da leitura de um cliente, como é que é? Vai já um grupo ou um profissional responsável para fazer a leitura do programa, a leitura psicológica do cliente, o comportamento, a leitura, o inventário? Como é que é essa passagem para o grupo coletivo do criativo? Sou eu umas 10 arquitetas, né? Sim. Então, a gente meio que divide os projetos. A gente faz uns times, às vezes são duplas, às vezes são trios, e eu estou em todos. Você que está na mente do cliente e faz a passagem para o processo criativo em grupo. É isso? É, mas eles vão comigo. Vão com você. Na largada. Primeira reunião. Vão na largada só já. Só que aí a gente analisa o quê? Quem está com disponibilidade, porque é isso. Às vezes um time, um trio ou uma dupla, a gente vê quem está... Com mais tempo, né? Assim, tempo, inclusive.
ou o tipo de cliente. Sim. Então, a gente faz muito corporativo também. Aí, alguns arquitetos gostam mais e tem mais perfil. Então, quem Vai é que ajustando, vai, aí né? já vai na primeira reunião comigo. Já vai na primeira reunião. E eu já vou falando na saída da reunião. Eu tenho memória. Uma vez eu conversei com uma cliente numa casa de 3 andares. A gente conversou 2 horas. Quando a gente saiu dali, eu cheguei no escritório e fiz uma ata do que a gente tinha falado. Sim. Assim, uma memória do que a gente tinha falado. Não era bem ata, porque ainda não tinha... E o IA já está nessa memória de gestão de processo? Ainda esse dia não, mas sim, já está. Aí eu fiz e mandei para ela, vê se eu captei o que você falou. E eu não tinha anotado nenhuma palavra. Ela falou, como? Como você pode ter lembrado de tudo? Eu nem ia lembrar. Então é isso. Tem uma relação minha assim, de observação das pessoas que isso foi se desenvolvendo também pelas arquitetas. Hoje são só arquitetas, mulheres. Então a gente acha engraçado isso, sem preconceito contra homens estarem trabalhando com a gente já. Não, mas também é um posicionamento, né? Né? Mas assim, não é proibido. Não é proibido, mas é um posicionamento, né? Porque nessa oportunidade de saber sobre você, também sempre tive essa linha de posicionamento seu, né? De um posicionamento sobre a mulher no mercado mesmo, né? Então, não deixa de ser uma mensagem também, não? Um dia desses, por causa do Dia Internacional da Mulher, me perguntaram, você teve muitas barreiras? Muitas barreiras não, mas a gente sabe que, historicamente, ser mulher... Já tive cliente que falou, não, desculpa, mas eu prefiro contratar homem. Então, assim, esse tipo de coisa, assim, mas uma grande barreira que me desanimasse, nunca. Imagina, mulher forte, não ia desanimar. Até porque eu acho que a gente tem essa... Na veia isso, né? A gente está à frente de um escritório, a gente está sempre querendo um próximo sonho, né? E assim, uma curiosidade, você já fez Casa Correio, São Paulo, já ganhou o prêmio. Um sonho para arquitetura. Eu acho que primeiro seguir. Sim. Porque quem é empreendedor sabe que uma coisa é você inventar uma moda, uma coisa é você conseguir o primeiro passo, o segundo, o terceiro, e depois é ir em frente. E a gente sabe como empreendedor também que se a gente ficar no mesmo lugar, a gente começa a andar para trás, né? Uhum. Sim. Então, muito bem colocado o interesse por IA. A gente não tem como dispensar. Isso aconteceu comigo em vários momentos da minha vida. Os microcomputadores, tinha como dispensar? Não. Os programas de desenho, tinha como dispensar? Não. Mas todas as vezes deu um medinho. Eu que desenhava, eu fui desenhista, gente. Aí, de repente, tem um programa que todo mundo desenha igual. Eu trabalhei no escritório que eu passei 3 meses só treinando letra. Por quê? Porque as plantas andavam de uma prancheta para outra e, obviamente, as letras tinham que ser iguais. Imagina se eu estou fazendo uma parte do desenho, passo para outra prancheta e outra pessoa escreve com a caligrafia dela. Então, a letra tinha que ser super padronizada. Então, eu que vinha dessa escola, de repente, todo mundo vai desenhar igual? Sim. Cadê aquele valor? Aí veio a internet, aí veio os Google, e aí agora IA. E eu acho isso, que a única forma da gente seguir em frente, da gente se manter vivo e jovem, sem querer burlar a idade que a gente tem, que eu super me orgulho da minha idade, da minha trajetória, é uma maneira da gente continuar seguindo e aprendendo o que vem de novo. E nesse conjunto de mentes criativas sobre a sua coordenação final, o IA já entra ali na experimentação, no laboratório anterior de estudos ou na apresentação, por exemplo? Uma curiosidade que eu tenho. No momento entra na apresentação. No prompt consegue fidelizar as soluções, porque... Sim. Né, no resumo, a gente tem aqui um case técnico, case de justamente fidelizar, né, o 3D. É um 3D vivo. Né? É isso, basicamente. O case de gestão de processos e também um case comercial que eu estava falando com você. Né? De pesquisa, né? De pesquisa. Pesquisa exatamente. também é muito bom, de tudo. Pesquisa de material, pesquisa de solução. A gente usa muito. Eu estou usando no meu dia a dia IA muitas vezes por dia. Mas eu sei que o universo é muito maior do que o que eu alcancei até aqui.
Mas a gente chega lá. Sim. Sim, acho que a gente, para arquitetura, para obra, tem uma vasta camada que a gente ainda nem descobriu, né? A gente está ali, como é que a gente está aprendendo junto com as inovações. É isso, né? E essas inovações, elas não vão parar também. Então, esse é o ponto, é que a gente tem que estar nesse espiral. Sim. E seguir junto, né? E, ao mesmo tempo, o orgânico tem que estar cada vez mais presente, trabalhando junto, na verdade. Um tem, né, o tema da Casa Cor, por exemplo, né, o mente e coração. Ele está no momento lá na apresentação do Pedro Arial, ele, vamos valorizar também a inteligência orgânica. Aí aquilo ali vem na minha cabeça. Vamos fazer também a artificial, trabalhar junto com a orgânica. Né? De que maneira a gente pode passar mensagens nesses universos se complementarem e nenhum dominar o outro. Porque acho que a primeira percepção que tem é que o IA está anulando muito o processo criativo. É a minha percepção. Ele está anulando o processo criativo de vários profissionais. Não, ou se os profissionais enxergando essa ferramenta como uma nova batalha contra a sua própria carreira. Não sei. Não, mas eu acho que o que ele está falando é de uma pasteurização, né? Os projetos acabaram ficando parecidos. Isso já acontecia com a questão das referências. Perfeito. Exatamente. E o Pinterest e Exatamente. a internet. Isso já era um problema. Chegou um ponto de eu dizer, gente, é proibido trazer referência de projetos. A gente pode trazer referência de ideias, materiais, soluções, mas não de projetos. Até porque, se mostrar para o cliente, então é o caos. Você pegou o ponto, Paulo. Nesse processo criativo de 10 cabeças pensando, 10 mulheres de cabeças pensando em diversas ferramentas IA, quantas milhares de informações vêm? Vem. Muito. Né? E quando é Casa Cor, todo mundo é convocado a participar. Uhum. E é muito legal. Vocês sabem que teve uma mostra que era na Toca. Lembra da Casa na Toca? Sim, claro. Casa na Toca, eu falei assim, gente, vocês vão fazer. Eu não vou nem olhar. E aí, vocês me mostrem. E, claro, posso opinar. Gente, é isso. Tinha de todas. Elas fizeram uma coisa mega coletiva. E ficou sensacional. Era um banheiro muito grande, que a gente fez um banheiro ateliê. Como se na casa a criança tivesse um lugar para pintar, fazer artes manuais, plantar. E dentro do banheiro. E aí já tinha tanquinho e tal, tudo para acontecer ali. Foi sensacional. E aí, o que acontece? Quando eu podia, eu vim testando esse relacionamento. E é isso, se dão super bem, uma ajuda a outra, não só no processo de criação, mas estamos apertados aqui, aí todo mundo mutirão para ajudar. É muito legal, sabia? Mas é exatamente esse ponto, assim, porque para mim primeiro você quebrou a barreira, você não é uma designer interior somente, você é uma arquiteta, né? Teve esse tabu de sempre a mulher estar sendo direcionada à decoração, design interiores, não, você é uma arquiteta, um trabalho super autoral. E como é que você lida com esse retorno da pasteurização, como você falou, da criação no mundo IA? Cara, a gente não tem. Até porque é isso, é um foco tão grande naquele lugar que a gente vai projetar. Então, agora a gente está fazendo uma casa num terreno em Mauá. Daí, aquele terreno, aquele clima, aquela paisagem, aquela vegetação, aquele cliente, aquela cliente que nos conta... Isso tudo é um mix de ingredientes que é impossível você trazer, igual, simplesmente né? fazer igual do outro. Exato. Perfeito. Você não acha? Sim, claro. E aí, se for interior também, aí você olha, fluxo natural de um apartamento, luz natural, ventilação, as necessidades da casa e as personalidades. Ou seja, você deu a mensagem que eu realmente imaginava, que antes de entrar na ferramenta, você já fez toda uma pesquisa orgânica inicial. Então, a ferramenta já vai direcionada. O seu, né, a brincadeira do prompt, né, quase tudo prompt, né? Sim, porque está baseado nisso, do que o IA não é o que você pergunta, e sim o que você direciona. É isso que a gente estava falando desde o início, né? A informação que eu coloco lá é tão genuína, tão trabalhada, tão genuína, né? Então acho que a ferramenta já vai direcionada para as suas percepções, né? E o que eu tenho aprendido é que, na verdade, aquilo que a gente tem usado dentro da IA, a gente vai somatizando, né? A forma que a gente fala, a forma que a gente pede,
as cores que a gente usa, tudo isso vai para uma base de dados que é a nossa, a IA da Ana, da Paula, do como Daniel. Se tivesse a linguagem dos seus projetos já estivesse lá. Lá. Então, acaba saindo, quando vai por esse caminho, vai sair alguma coisa já com um visual, com uma textura. Sim, exatamente. Ela deu uma mensagem, a palavra genuína que ela usou. Ela deu uma mensagem da necessidade da pesquisa, do aprofundamento, da leitura, antes de ativar a ferramenta. É isso que a gente está falando, né? Exatamente. E tem uma coisa muito importante. Eu tenho certeza absoluta que cada pessoa é absolutamente única. Totalmente. Então, quem cria é único e o seu cliente é único. Aqui nessa mesa estamos nós 3. A gente podia botar 200 pessoas no lugar da Ana, que jamais seria essa conversa, essa atmosfera, isso que a gente está aqui vivendo. Idem para você, idem para mim. Vocês que estão recebendo várias pessoas, vocês devem compreender isso. Cada um é uma atmosfera. Por quê? Porque é isso, o ser humano é muito único, né? Às vezes eu acho que isso é a nossa verdade, assim, a alma. A gente ser tão único por tantas histórias. Então, quando a gente junta aquelas pessoas, as que estão participando do projeto do meu escritório e as características técnicas do projeto, é impossível ser pasteurizado. Paula, qual seria a mensagem para esse novo arquiteto saindo da faculdade? Qual seria uma mensagem, né, tem a IA, mas a gente tem bagagem. O que tem que ter? Primeiro, eu vou responder por ela. Acho que ela deu a mensagem, porque eu não posso deixar passar. Ela falou palavras genuíno. Ela falou que somos únicos, né? Ela disse para IA, eu não tenho medo de você. Sim. Né? Vamos trabalhar junto? Sim. É isso. Né? É isso. Para o jovem arquiteto, eu diria o seguinte, as ferramentas técnicas que a gente aprende na faculdade são muito importantes. Falava sempre para os meus alunos, meçam. Porque eu acho que o exercício de medir nos faz ter a percepção por intuição da medida das coisas. Então, se alguém fala para mim, precisa passar com uma bandeja, eu sei a medida que precisa ter, porque eu tenho na minha cabeça a dimensão das coisas. Fiz esse exercício que eu aprendi como exercício diário com o Dr. Jorge I, arquiteto maravilhoso, que fez muitas palestras na faculdade a meu convite, e ele dizia sempre isso para os alunos. Aquilo ali eu pesquei para mim e repetia para os alunos. Meçam para conhecer a dimensão das coisas. Depois, é o seguinte, detalhamento, cuidado com detalhamento. Eu acho isso, falava para meus alunos, o projeto tem que sair andando sozinho para qualquer lugar do mundo, todas as informações têm que estar ali resolvidas. Sim. A gente que também acompanha a obra ou faz obra, a gente sabe que vai ter solução ali, se for obra de reforma, então nem se fala, mas que a gente vai improvisar além do papel. Mas o papel tem que sair já dando conta daquele recado completo, né? Então, não abandonar o cuidado técnico. Isso vem dessa estrutura de desenho. Né? A gente só pensava desenhando. Então, eu falo isso. Você pode pensar usando o computador, mas você não pode dissociar o pensamento daquela produção que você está fazendo ali. E por fim, isso, acredita, sejam genuínos. Cada pessoa é única, então vai lá e faz o que você criou, você viu lá na arte, na natureza, em outra arquitetura. Vem aqui, compila e traz o seu. É porque exatamente a IA não é para ser o protagonista, né? Nós devemos continuar sendo os protagonistas, né? Aprofundar a pesquisa. Você tocou um ponto muito interessante, que nós, arquitetos, sempre a mão e a caneta e o papel, o lápis, sempre foi fundamental, né? Então, hoje não deve atropelar essa passagem, né? Direto para a ferramenta, como aprofundar a pesquisa, aprofundar o genuíno. É um atalho preguiçoso você achar que a IA vai resolver toda aquela informação que a gente tem acumulada de experiência, de vivência. Mas é exatamente esse ponto que eu percebo. Tem pessoas que estão indo direto e perguntando. E trazendo soluções. Mas aí a bagagem vai a bagagem... mas aí vai ser o diferencial. Exato, pois é. Exato. O mercado tem os diferenciais. Isso é um diferencial, com certeza. Quem entender isso, né? Eu falo muito para os meus filhos. Gente, quem entender que você tem que estar
Os seus amigos não querem aprender sobre detalhes da IA, não querem aprender ler tal livro, não querem ver um podcast tal, não querem... Só vai estar ligado e à frente quem tiver assim, estou pegando uma onda num negócio que vai ser super bacana, mas que a garotada não está nem aí. Porque quem não está nem aí, essa onda vai passar, o bonde vai passar e você não vai pegar. Tem uma coisa legal relacionada a isso que você falou. Tem um filósofo contemporâneo que chama Bauman, sabe? Que escreveu O Mundo Líquido. E ele fala exatamente isso, que o mundo hoje é líquido. Está sempre se moldando de acordo com a natureza humana, o caminho das tendências. Não tendência... Estou falando tendência de cor, de cortina. Estou falando tendência humana, né? Para onde a gente caminha. E se você não estiver pronto para surfar as ondas que aparecem, você realmente... Ele, na verdade, escreveu em 89, justamente isso, sobre a volatilidade das relações, das comunicações. Aí você para... 89, na verdade. Aí você para pensar que o Facebook 2004... Instagram... Ele estava observando esses movimentos, que é isso. A gente tem que estar dentro. A gente não precisa ser absorvido, mas a gente fragilidade das conexões, né? Exatamente isso, o apontamento dele. Em 89, né? Interessante quando você puxou isso para a mesa. 89. 89. Mas eu adoro, eu acho que é isso tudo que acaba que enriquece o nosso repertório. E não é falar uma palavra qualquer, é de verdade, né? Tudo que a gente leu, as observações que a gente fez, o que a gente aprecia da vida, seja arte, dança, balé, tudo. Gente, eu sou uma esponja das artes. Acho que escuto uma música e fico pensando, lembrando que o Frank Lloyd Wright fez um projeto com um matemático. Ele fez um projeto com um matemático modelando uma música para transformar em arquitetura. Olha, máximo. Quase IA. Eu não sei a data para dizer, mas eu vou saber e te conto. Isso é o máximo, né? Olha isso. Porque a revolução das redes sociais, a revolução digital, isso nem havia. Em 89 era o Windows, na verdade. A primeira a janela de comunicação era o Windows. Era quase Então, hoje faz todo sentido o que o Bauman escreveu, né? Porque as redes sociais causam essa falsa sensação de que você está comunicado com todo mundo o tempo todo. E você vai ver, tudo é frágil, né? Não tem... Né? Impressionante ter escrito em 89. Muito legal, né? Impressionante, assim, você trazendo isso para a mesa. E eu uso muito sobre arquitetura, muitas coisas que o Bauman escreveu e outros. Outros filósofos. Eu adoro filosofia. Não sou uma estudiosa em filosofia, mas eu estudo ao longo da vida. E o Bauman, você aplicou onde? Agora eu fiquei curioso. Eu acho que quando você fala da arquitetura e compreender... eu respondi até outro dia isso para os decornautas que me perguntaram. Eu falei, eu acho que um desafio é a gente compreender e responder às novas rotinas da humanidade. As novas rotinas de todo mundo. Porque se você ficar achando, olha como era bom, como quando era só desenho. Eu gostava de desenhar, mas tem outra coisa agora que é muito diferente. O tempo mudou, mas a gente tem que ir aproveitando o que cada momento dá pra gente. Moldando, né? Eu acho que é dentro do que a gente está falando. A gente vai se modelando, trazendo a nossa bagagem e somando o que é positivo, do que é novo. E as gerações novas também. Adoro a interação entre gerações. Muito bom. Quem é de uma geração anterior à minha e as gerações mais jovens. Eu acho que tudo isso é como se a gente fizesse um compiladão de IA. Compiladão de IA. Que a gente estava fazendo na vida. Juntando o pensamento dos filósofos, dos arquitetos que a gente admira, juntando os artistas, o caminho da história da arte, que eu acho incrível, e juntando esses parâmetros que a gente foi tendo para projetar. A gente estava tentando fazer essa compilação. E aí, tem que vir para ajudar, né? Sim. E essa questão dos alunos, isso é a pergunta que a gente fez para o Celso também, né? Porque vocês estão em contato com o futuro.
Adoro. Exato. Né? Exato. É uma riqueza. É. É vocês muito estão- bom, né? Em todos os... Nossa geração aqui, vamos botar sobre a mesa, teve a oportunidade de viver o analógico e agora o digital. E você está em contato com o futuro, na verdade, né? Você está com pessoas ali de 17, 18, 19, 20, né? que nasceram em 2000 E eu tenho muita curiosidade de como é que é o processo criativo deles, assim, como é que eles... A gente tinha um curso na Cândido que era Criatividade se Aprende. Então era isso. O Criatividade se Aprende nada mais era do que criar um repertório de cultura visual e de pensamentos. E, além disso, juntar boas informações com o que você é. Eu adorava. Eu realmente adoro dar aula. E dei muito tempo aula para vários períodos diferentes da faculdade. E eu adorava, aprendia sempre. Uma troca, Uma troca né? incrível. E eu falava lá para os arquitetos do nosso time. Às vezes chegava assim um projeto e dizia assim, essa é a única solução para esse quarto. Aí eu dizia assim, olha, gente, se eu levar para uma turma de 50 alunos, eu vou ver 50 soluções. Com certeza. Porque cada um é único. Exatamente. Se você der um quarto, claro, pode ter alguns que tenham um layout similar. Às vezes até a arquitetura induz, né, ao layout. Mas, de maneira geral, um projeto, você vai levar 50, vão voltar 50. Vai mandar para 50 e vão voltar 50 projetos diferentes. Com essa pureza do estudante, né, que está, às vezes, projetando ali, naquele lugar, está colocando para fora a experiência que ele tem. E, Paulo, e ferramentas? Como é que é na instituição? O que está rolando? O que a instituição... Isso eu também tive curiosidade. A IA já chegou na faculdade? Como ferramenta? Como ferramenta? Bom, hoje eu só dou curso na pós-graduação, né? Não é na graduação, então não sei muito bem. Vou trocar. O Celso dá aula na graduação, eu dou na pós. E aí, sim, na pós, aí você vê que todo mundo já está usando. Mas eu acho que tinha que entrar uma disciplina. Exatamente. Até disso, para estruturar disciplina. um pouco. Perfeito. Eu acho que até para moldar um pouco do que Como a sabe, IA pode beneficiar o nosso trabalho. Eu lembro quando minha primeira aula de faculdade na Santa Úrsula, eu estudei na Santa Úrsula. Eu também. E Molica. Isso para mim é inesquecível. Minha primeira aula, ele botou todo mundo ali calouro. Esquece a arquitetura. Aqui vocês vão assistir filme, vocês vão ler. Muito bom, né? Então ele já quebrou um paradigma. Eu acho que é isso que tem que entrar no que a Paula mencionou. Você é único, você é genuíno. É como se tivesse essa necessidade, essa imersão, né? Para no universo IA. Primeiro é você. Você é o genuíno, vamos falar sobre você. Agora, ok. Né? Acho que é um pouco... Se bobear, a gente dá uma aula para IA e aí ela responde. Você sabe que o meu filho mais novo, né? Ele faz assim, prova, ele estuda, ele pede uma prova para IA sobre aquela matéria. Eu quero 10 provas sobre essa matéria. Aí ele faz a prova, aí ele manda a prova que ele fez, corrige para mim para ver se está certo. Eu falei assim, não, para os estudantes. Isso. Não, mãe, mas eu já fiz um resumo, eu já fiz o meu dever de casa, já está feito, né? Que é aquilo que a gente está falando, a nossa base, o nosso. E depois a gente vai e pergunta para ela o que ela pode nos ajudar. Então, o estudante novinho está enxergando dessa forma. Eu acho que o que acontece é o uso devido e não o indevido. Né? Sim. Essa é que é a questão. Você não é usar para burlar um atalho perigoso, mas para fazer melhor, para usar o seu tempo com pesquisas do mundo real. É impossível o IA reproduzir o que é estar diante de uma obra de arte. Sim. De um pôr do sol. Eu fui nos Lençóis Maranhenses agora. Impossível o IA me dizer qual é a sensação de ver, ele pode responder, de estar nos Lençóis Maranhenses. Mas aquilo ali é só... Ele nunca vai responder, que é o silêncio mais encantador. Não é? Ele vai responder isso? Não. Paula,
É o silêncio, o GPT vai falar, é o silêncio mais encantador porque eu sou maranhense, é o silêncio mais encantador. Minha percepção foi essa. Assim. Seu também, o silêncio. Uma chuvinha de areia tocando meu rosto. Gente, são todos os sentidos ao mesmo tempo, é inacreditável. É isso, não vai substituir uma visita ao lençol, por mais que descreva minuciosamente com todas as informações que ele deu, que eu dei, que você deu. Então, é isso, vamos usar da melhor forma. Vamos somar. Vamos. Né? A Paula deu um recado pra gente Exato. em relação a tipo, nós somos mais importantes. Vamos, né? Vamos usar. Vamos usar. Mas nós, sobretudo, somos mais importantes. Primeiro nós, depois com eles, né? Com as ferramentas, né? E, Paula, eu não posso perder a oportunidade, a gente está aqui. Quero que você conte alguma história casacora, né? Aquelas coisas que a gente nunca perguntou, mas está podendo perguntar aqui. Me fala uma experiência bacana casacora, além da primeira, da fachada. A segunda foi legal também. Que aí Esse eu universo. gostei de... a gente casacou é uma coisa que a gente gosta, né? É um bichinho que morde, né? Porque é um exercício criativo bem livre, apesar de todas as restrições. Não é dizer assim, tá, então você foi fazer esse projeto, que você tem o espaço que você queira, todo o dinheiro do mundo. Não é isso. Mas existe uma liberdade diferente de usar a nossa criatividade, personalidade, linguagem, etc. Então, eu queria fazer no ano seguinte. Aí uma aluna minha, ela era minha aluna na faculdade, mas ela já fazia casa-cor. E, no casa-cor antigamente tinha assim, os decoradores. Né? Era outro tempo, depois veio o design de interiores como formação superior e tudo mais. Aí ela falou para mim, Paula, o pessoal já está escolhendo os espaços. Você não foi chamada? Eu falei, não. Aí ela falou, liga lá para saber. Eu liguei e falei, poxa, eu queria fazer um espaço. Não tem mais espaço. Já está tudo definido esse ano, felizmente. Mas no ano que vem você fala com a gente mais cedo e tal. Isso foi que ano? 97. E aí eu fiquei tão triste. Fiquei muito triste. E aconteceu o seguinte, mas eu insisti. E pode ser qualquer espaço e tal. Daí eles falaram, ok, você vai fazer um stand de uma marca. A Coral está cansada de ouvir isso, então vou falar. Que era a Coral. A Coral não tinha um espaço, um espaço criado. A Coral tinha um stand pequeno. Você vai fazer um espaço para a Coral e é isso que a gente tem. Topa? Aí eu falei, topo. Eu não discuti no topo, mas eu fiquei triste, porque eu queria fazer sala, quarto, cozinha, banheiro. A gente sempre quer chegar lá, né? Todo mundo ia para Casa Cor para ver o quê? Para ver ambientes de casa. É casa. Exatamente. Aí eu, depois de ficar triste, desculpe aí a galera da Coral, porque é uma empresa maravilhosa, eu até vou chegar lá. Aí eu falei, não, se é a Coral que eu tenho para fazer, eu vou fazer o melhor possível. E aí eu fiz um stand incrível, que tinha living. Que a gente sempre acaba encaixando, né? Mas eu me aprofundei muito na marca deles, no que eles queriam transmitir. Eles estavam num momento, numa virada muito grande de mercado, porque foi quando surgiram as máquinas tintométricas. Antigamente a gente trabalhava com uma cartela, né? Depois veio o leque. E no meu espaço ia ter uma máquina fazendo tinta lá na hora. E ficou muito bacana. Foi construído, só tinha um terreno, a gente fez a obra toda, e a Coral me chamou para o projeto nacional de lojas próprias. Chamava Loja Cor. E aí eu trabalhei com uma equipe multidisciplinar internacional, então tinha os canadenses que eram fidelidade da marca, tinha a galera inglesa que era branding, e viajei para muitos lugares para conhecer lojas de tinta com esse novo conceito, porque antigamente loja de tinta era só o pintor que ia. Ele pegava aquela cartelinha de 12 cores, levava para cliente, o cliente escolhia, né? O cliente escolhia ali, ele ia lá, comprava e trazia. Com uma máquina tintométrica, aquilo se ampliou muito, as pessoas começaram a querer ir lá para escolher, para trocar ideia, com o que pode ser mais escuro, pode ser mais
virou um universo, né? Então, sem dúvida, alterou a relação que a gente tem hoje, né? Com certeza, né? É aí que você quer chegar, né? E o com a cliente marca. gigante. Eu fiz, sei lá, 300 lojas de tinta. Incrível. Então, eu acho, sabe, que é isso. Que se a gente está aberto ao que chega para a gente fazer o melhor possível, eu acho isso de coração. O caminho vai Você entregou seguir. um ponto futuro para eles, na verdade, né? Para a marca também, né? Teve isso, né? Teve, foi muito legal. Eles passaram a usar parte do meu projeto, estava nesse projeto da Casa Cor, foi usado no projeto da loja, É própria. incrível ver hoje, né, o que a marca tem com a Casa Cor e saber que você participou, na verdade, disso, né? E quanto a marca é forte, poderosa hoje. E é uma marca maravilhosa, Brasil, né? Eu sou muito fã, acho muito legais os espaços coral da Casa Cor que tomaram outra proporção, né? Mas a gente estava lá no início. Que bom. E você, agora, vamos lá, os deuses gregos. Você entrava na Casa Cor, admirava. Você tem noção que você... É uma deusa. Você percebe isso, assim, como é que é você hoje ser uma arquiteta? Gente, vou ser sincera, essa percepção... Ou você acho que você nem sente isso, não faz muita diferença para você, né? É a percepção que eu tenho. Você sabe o que eu sinto? É. Um carinho das pessoas. Sim. Às vezes uma consulta. Paula, você que já faz isso há quanto tempo? Paula, você que passou por isso. Acho muito legal essa troca. É porque eu observo muito você recebendo as pessoas nos seus espaços, assim, a maneira como nada mudou. É realmente, né, a Paula Neder de 97, imagino, né? Mesmo é a expressão que você me passa. Mas eu gosto das pessoas e eu sempre tive essa percepção, desde como professora e aluna, como arquiteto-cliente e entre os colegas. Nós somos todos iguais, né? Exatamente. Absolutamente iguais. Então, eu me lembro que eu saí de uma aula e fui numa consulta médica. E lá, quem era o gerente da clínica era um aluno meu. E eu tive a plena percepção de que os lugares mudam, dependendo daquele momento ali da função, mas está toda uma gente igual, ó. Ainda mais nós, colegas, né? Perfeito. E você, Aninha, o que você vai sugerir alguma animação IA para a Paula? IA? Imagina a Paula na primeira edição dela, escolhendo aquela cor, aí de repente mais. Não, porque quando você vai fazer um espaço, você vai focado naquele espaço e quando a coisa vai crescendo e a gente sabe que o tempo é desse tamanho, a gente vai dando conta do recado, mas a gente vai fazendo assim, meu Deus, vai dar certo. Eu sempre achei que eu fosse uma pessoa medrosa. Eu sou uma pessoa que demoro um pouco a dar, por exemplo, pulei de bungee jump. Todo mundo pula em 30 segundos. Eu levei 4 minutos para pular. Eu tenho um atraso para ter coragem. Mas eu tinha o meu pai do meu lado que dizia assim, minha filha, corajoso não é quem não tem medo, corajoso é quem enfrenta. Exato. Então, naquele momento, a Casa Cor, tudo isso que eu fiz, foi muito grande para mim. Então, essa coragem eu acho que as pessoas podem ter, com responsabilidade. Sim. Você curtiu a prosa com a gente? Adorei. Obrigada, gente. Foi ótimo. Para mim, é inacreditável agora a gente estar encerrando, né, nosso talk. Não sei se você quer passar alguma mensagem. Não, obrigada. Vamos. A gente pode conversar mais. Espontâneo, natural, a mesa de bar. Mas, gente, é inacreditável a gente estar aqui com a Paula Neder. E para mim, pessoalmente, eu sempre admirei muito pela profissional que ela é, pelo posicionamento que ela exerce. Então, para mim, você é uma dama contemporânea à frente de todo mundo. Então, é um prazer você ter aqui com a gente. Muito obrigada, Muito gente. bom saber que esse programa está motivando profissionais tão expressivos como a Paula Neder. Obrigada, gente. Vamos em frente. Está muito legal. As conversas têm sido muito legais. Foi muito legal, porque a gente está trocando aqui e... compartilhando. Você perguntou qual a natureza da conversa, né? E, gente, você passou muita informação bacana aqui pra gente. Espero que tenha sido recíproco também. Falou. Obrigada, gente. Um beijo, até a próxima, gente.